Não são os cientistas. Eles não têm competência para isso. Mas, para tanto, para dialogar com eles, nós temos que estudar o assunto. Mas ainda gostaria de salientar um outro aspecto que já tratei rapidamente, de que nós não devemos ter medo da ciência, mas devemos discutir com os cientistas, discutir com todos os campos envolvidos neste aspecto. Eu recebi nesse contexto uma pergunta de uma pessoa que acessou a minha página assim. Disse então o jovem: para mim esse assunto possui um aspecto singular. Sou graduando do 4º período, tenho 20 anos de idade, de biomedicina e sou também um cristão. Trabalho atualmente em um laboratório de pesquisas com células-tronco adultas. Com a liberação do projeto, estaria fortemente inclinado a trabalhar com as células-tronco embrionárias. Pela Bíblia, eu poderia ser considerado um assassino? E minha salvação estaria em prejuízo? Pois a Bíblia diz que os assassinos não herdarão o reino dos céus. Só para mostrar como esse não é um assunto distante, mas muito presente. Por isso, nós temos que sempre revisar os nossos pressupostos, se queremos ficar fiéis aos nossos princípios. Somos livres para pensar. E aqui eu quero então trazer alguns elementos bem rapidamente. Primeiro, à luz da Bíblia, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Ao homem cabe dominar a terra, e ao homem cabe preservar a vida. Então nos colocamos agora diante de uma tarefa. Nós precisamos definir o que é um ser humano. A Bíblia não estabelece quando a vida começa, nem quando ela termina. Esse não é um assunto da Bíblia. Então precisamos estabelecer claramente esses aspectos para nós continuarmos nesta perspectiva. Eu então adoto, nos termos do advogado Luiz Roberto Barroso, na sua argumentação junto ao Supremo Tribunal Federal, a seguinte posição: a extração das células-tronco ocorre antes do início da formação do sistema nervoso, quando o embrião é apenas um conjunto de células não diferenciadas. Segundo lugar, antes da nidação, eu devo confessar que antes de estudar o assunto, nem sabia o que era nidação, isto é, a fixação do embrião no útero, não há propriamente vida ainda. O embrião resultante da fertilização in vitro conservado em laboratório não é uma pessoa, haja visto que não nasceu ainda. Não é sequer um nascituro, em razão de não haver ainda sido transferido para o útero materno. Então, o embrião resultante da fertilização in vitro, sem haver sido transferido para o útero materno, não é nem pessoa, nem nascituro, embora tenha uma perspectiva potencial de vida. Então, esta é uma visão que nos ajuda a responder essa pergunta sobre quando começa a vida. Cada um de nós deve seguir a sua consciência, também no que se refere a pesquisas desse tipo. Então, cheio de temor e tremor, eu escolho que nos casos de reprodução assistida, de onde são usadas as células tronco embrionárias, a vida começa na fertilização, mas a pessoa surge no momento em que o embrião gruda, daí é a palavra nidação, no útero. Mas ainda, cheio de tremor e temor, eu escolho que os embriões congelados e que não serão transferidos para o útero
podem ser usados para fins de pesquisa, capaz de resultar em benefício para outras vidas ameaçadas. Cheio de tremor e temor, eu espero que a lei da biossegurança, que o Supremo considerou autêntica, que ela possa ser respeitada por todos os profissionais envolvidos em pesquisa, considerando aí todos os comitês de ética para o bem da sociedade. Cheio de fé, eu reafirmo o meu louvor ao Senhor da criação. E termino, então, assim. Eu te saúdo, Senhor, por causa do teu amor revelado na complexidade com que me trouxeste à realidade. Eu te saúdo, Senhor, pelos meus 3 bilhões e 100 milhões do código que alguém sabiamente contou e pelos mistérios que ainda sou. O Senhor viu a minha forma quando eu estava escondido no ventre, todo protegido e ainda não tinha forma. É por isso que posso entender melhor por que enviaste teu Filho Salvador, para ver toda a maravilha que projetaste de volta ao belo ser que imaginaste. Que Deus nos ajude a, em liberdade e à luz da palavra dele, instruídos pelo Espírito Santo, escolher, porque esse é um tema que demanda escolha. Muito obrigado. Deus nos conduza a todos. Que o Espírito Santo de Deus nos guie também nos caminhos da ciência, porque Deus se importa também com a ciência, sobretudo quando está em defesa da vida. E nos cabe vigiá-la, controlá-la. E, para tanto, os princípios nós temos já na palavra de Deus aos nossos corações.